Você deve ter visto por aí. O ministro Luiz Fux votou no julgamento de Jair Bolsonaro e outros acusados pela suposta trama golpista. Mas o que exatamente disse Fux? Ele falou de competência do STF, de direito de defesa e até de como o processo foi conduzido. Hoje eu vou te explicar de forma simples e técnica como foi esse voto e o que ele significa. O primeiro ponto do voto do ministro Luiz Fux foi a competência do STF. A Constituição Federal, no artigo 102, inciso 1º, a linha B, diz exatamente o seguinte: compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente, nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Traduzindo, o Supremo só tem competência direta para julgar essas autoridades específicas. E aqui vem o ponto central do voto. Fux disse que, como Jair Bolsonaro já não era mais presidente quando a denúncia foi recebida, e como os outros acusados também não ocupavam mais cargos que dariam foro privilegiado, o STF não teria competência absoluta para julgar o caso. Em português claro, quase que com um tapinha na mesa, Fux basicamente falou: gente, esse processo não deveria nem estar aqui. O Supremo não é o juiz natural dessa causa. Ou seja, antes mesmo de entrar no mérito, Fux questionou: será que o jogo está acontecendo no campo certo? Ou estamos tentando jogar bola em quadra errada? O segundo ponto do voto de Fux foi um verdadeiro choque de realidade: o direito de defesa. Ele lembrou que a Constituição, no artigo 5º, inciso LV, garante a todos os acusados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. E aí entra o detalhe explosivo do processo. Os autos reuniram cerca de 70 terabytes de provas. Isso é praticamente um oceano de informações. Fux argumentou que era humanamente impossível para a defesa ter acesso integral, analisar e se manifestar sobre esse volume gigantesco de dados em tempo hábil. Em português claro, é como se o Supremo tivesse jogado uma enciclopédia de 10 milhões de páginas no colo dos advogados e dito: se virem, estudem tudo e apresentem a defesa em poucos dias. Para Fux, isso fere diretamente o princípio da ampla defesa. Porque sem acesso real e efetivo às provas, o processo fica capenga e o direito de defesa vira mera formalidade. Ou seja, o ministro deixou claro: não adianta dizer que o réu pode se defender, se na prática ele não consegue nem abrir todos os arquivos. Outro ponto forte do voto de Fux foi a defesa do devido processo legal, previsto no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, que garante: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Para ele, o julgamento estava atropelando etapas fundamentais. O processo foi conduzido diretamente no Supremo, sem passar pelas instâncias anteriores, que normalmente cuidam de casos de pessoas comuns. Além disso, Fux trouxe a discussão da imparcialidade do juiz. Ele citou a necessidade de respeitar o que a doutrina chama de juiz natural, ou seja, a autoridade previamente definida por lei para julgar aquele caso, e não um tribunal escolhendo a dedo quando e contra quem vai atuar. Em português claro, Fux questionou se os acusados estavam realmente tendo um juiz neutro, ou se estavam diante de um tribunal que já entrou no jogo com o placar meio decidido. Ele lembrou que, sem respeitar o devido processo legal, o resultado de qualquer julgamento corre o risco de ser visto como político, e não como jurídico. Ou seja, ele levantou a dúvida: será que a pressa em condenar não atropelou a própria ideia de justiça? Fux também tocou em um ponto sensível: a liberdade de expressão. Ele citou o artigo 5º, inciso 4º, da Constituição Federal, que garante: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. A crítica de Fux foi que, em alguns momentos, o processo parecia confundir discurso político, mesmo duro, exagerado ou impopular, com crime.
Para ele, existe uma linha muito fina entre punir atos concretos de violência ou conspiração e criminalizar falas políticas que desagradam quem está no poder. Em português claro, Fuchs alertou que, se o Supremo começar a tratar opinião como crime, o risco é transformar adversários políticos em inimigos da lei. Ele lembrou também que em países democráticos como Chile, Argentina e até mesmo os Estados Unidos, a regra é clara. Só há responsabilização quando o discurso ultrapassa a barreira da palavra e vira ação direta, como incitar violência de forma imediata. Ou seja, para Fuchs, o julgamento não poderia ignorar esse limite. Punir condutas é uma coisa, criminalizar ideias é outra bem diferente. Depois de levantar todos esses pontos, competência, direito de defesa, devido processo legal e liberdade de expressão, Fuchs chegou à sua conclusão. Ele afirmou que o processo estava marcado por vícios insanáveis. Em outras palavras, não dava para simplesmente consertar aqui e ali, porque os problemas eram estruturais. Citando novamente a Constituição, artigo 5º, inciso live, sobre o devido processo legal, ele sustentou que os acusados não tiveram as garantias mínimas para um julgamento justo. Por isso, Fuchs defendeu a nulidade do processo. Ou seja, o julgamento deveria ser anulado, os atos processuais desfeitos e as ações redistribuídas para a instância competente. Em português claro, ele disse que esse jogo não deveria nem ter começado no Supremo. Se fosse para haver julgamento, teria que ser em outro campo, com regras claras e árbitros diferentes. Com isso, o voto de Fuchs ficou marcado como uma defesa firme das garantias constitucionais, ainda que isso significasse nadar contra a corrente dentro do próprio tribunal. O voto de Luiz Fuchs foi longo, técnico e polêmico. Ele questionou se o STF era competente, disse que houve cerceamento de defesa e, no fim, só condenou 2 dos 8 réus. Para uns, isso soa como impunidade. Para outros, é a Constituição sendo respeitada. E você, o que acha? Fuchs foi garantista ou simplesmente passou pano? Deixa nos comentários. E vamos debater com direito pero no mucho.